Bom dia. Bom dia. Eu queria saber o seu nome completo, por gentileza. Maria José Costa Ferreira Maia, A senhora é brasileira. O seu estado civil qual é? casada. A sua profissão. Eu sou funcionária pública. O seu endereço completo, por gentileza. Condomínio Itapiracó, bloco 3, apartamento 202, Turu, Tudo, São Luís Maranhão. São Luís, Maranhão. A senhora era sócia da Nossa Senhora de Fátima Colchões Limitada. Sim, A senhora chegou a trabalhar efetivamente nessa empresa? cheguei. Chegou. Qual era a relação que a empresa tinha com a indústria de comércio de espumas e colchões Belém Limitada, Ortobem? A relação que a empresa tinha, nós éramos parceiros Parceiros. da Ortobon, que é a fábrica em Belém. Sim. E funcionava de forma que todo o nosso contato era por telefone com a fábrica. Ok. Tinha aqui o gerente que vinha, explanava para a gente as metas e tudo, mas toda a nossa venda, todo o dia a dia da loja era direto com a fábrica. Entendi. Me diga uma coisa, o contrato assinado com a Ortobem, ele foi em 1º de março de 2005. A empresa, ela foi constituída, se eu não estou enganado, em 2003. Neste período, entre 2003 e 2005, vocês funcionaram vendendo qual marca? Os colchões Ortobon, produtos Ortobon. Mesmo antes desse período de 2005, porque o contrato de compra e venda mercantil consignado só foi celebrado em 2005. Em 2005 que nós iniciamos na loja. E antes? Antes não. Mas a empresa já estava aberta. A empresa foi aberta em 2005. A empresa foi aberta em 2005. Foi 2005? Então a empresa foi aberta em 2005. Uhum. Estou perguntando, a empresa foi aberta quando foi em 2003? Não, foi 2005. Tá bom. Certeza. A senhora não se Porque recorda. Foi 2005. A senhora não pode perguntar para ninguém. Ah, tá. Tá? O que a senhora sabe, a senhora sabe. O que a senhora não sabe, a senhora não sabe. Eu vou admitir, vou aceitar isso. Ok. Foi aberto em 2005. Janeiro de 2005, é isso. Tá. O contrato assinado com a Ortobon, Ortobon. ele era um contrato de compra e venda mercantil consignado. Uhum. A senhora sabe o que é isso? Consignado é que a gente... Como é que funcionava o contrato com vocês? Porque a relação era um mercantil consignado. É assim, é porque a gente vendia os produtos aqui e passava a venda para eles e eles nos repassavam o produto. Quando a gente fazia a venda em um dia, no outro dia de manhã, a gente passava toda a venda para eles. E depois de dias, muitos dias depois, eles restituíam para a gente o dinheiro daquela comissão daquela venda. Mas era comissão ou era consignação? Nós recebíamos comissão. Porque no contrato celebrado, que está aqui o contrato celebrado, não há nenhuma referência ao termo comissão. Ou seja, a inicial, ela menciona 30% a 40% de comissão. Mas a consignação é diferente. A senhora sabe qual é a diferença? Consignação é que eles forneciam os produtos para a gente trabalhar com o produto. Sim, mas sem estabelecer comissão. De onde tiraram esse percentual de 30% a 40% de comissão? Porque no contrato, eu estou me baseando, eu tenho que me basear nos fatos. Uhum. No contrato, não tem nenhuma referência a esse percentual de comissão. O seu advogado, na inicial, me disse que é de 30% a 40%. De onde está esse percentual?
Assim, doutor, o que eu sei é que a gente fazia venda. Essa venda, no outro dia a gente mandava. Os produtos tinham... Mandava o valor do preço que recebia o produto ou mandava o integral da venda? A gente mandava o integral da venda. Toda a venda feita do dia, certo. No dia seguinte nós mandávamos. Certo. Esses produtos, cada tipo de produto tinha um percentual de, por exemplo, um Absolute 7%, um Ouro Spring 4%, assim. Ou seja, entre o preço que eles vendiam para a senhora e o preço que a senhora vendia para o consumidor, a senhora agregava um percentual, é isso? Eles passavam para a gente percentual em cima daquele produto. Ou seja, eles diziam, olha, esse colchão X, vocês podem vender... o valor tal. O valor tal, vocês podem vender até pelo valor X. Não, era tabelado. Era tabelado o produto. Sim. Aí a gente vendia aquele produto tabelado, que a tabela vinha de lá. Né? E todo mês essa tabela tinha assim, uma variação. Então não era um percentual fixo, o produto era tabelado. Era. Alguns produtos... Então não havia comissão. Havia comissão em cima desses produtos que a gente vendia. Por exemplo, não, um uma Absolute... coisa é comissão, outra coisa é percentual, senhora. Mas enfim, já entendi. Porque a senhora vem o produto X. Então o produto, o colchão X, o preço final é Y e você vai ter direito a 7%. Aquele valor daquela produto venda. Z, o preço final é A e você vai ter direito a um percentual de 8%. Exato. Dependendo do produto, havia um percentual. Havia um percentual. Ah, entendi. Então, não havia um percentual fixo. Não. Perfeito. Perfeito. Pois bem, quando a senhora, a empresa, ela vendia, devolvia, tá certo. O ponto comercial. Então, quando fecharam o negócio, eles forneceram para a senhora, para a empresa, o ponto comercial, o Shopping Tropical. Shopping Tropical. Numa locação gratuita. Segundo disseram. Segundo falaram. Isto aqui. Instrumentos de locação. Né? Aí vem a sua inicial e diz o seguinte, de que o contrato foi assinado em março e que em maio começaram a cobrar 15% do valor da locação. É isso? Cobravam a locação. A locação. Cobravam. Quanto era a locação? 4.100? Era mais ou menos isso. E eles cobravam 15% em cima de 4.100? Cobravam. Em cima do 4.100? Em cima do 4.100. Aí quando foi em outubro, passaram a cobrar os 4.100. É isso? Não, o que eu sei assim é que a gente... Eu estou perguntando o que disse o custo da sua inicial. Estou perguntando o que o seu advogado disse. Né? Se ele disse certo ou errado, eu não sei. Estou perguntando isso. É isso? Ou não é? O que eu posso dizer, o que eu sei assim, porque na realidade quem administrava mais essa parte da loja era meu esposo. É o que eu acabei de dizer para a senhora quando eu comecei. Sim, se a senhora sabe, a senhora me responde. Se a senhora não sabe, né, não adianta jogar, porque eu não vou considerar. A senhora está me entendendo? O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que a gente tinha era descontado das nossas comissões esse aluguel da loja. Esse aluguel, o percentual era em cima do aluguel da loja? Eu não sei lhe dizer, assim. Não sabe eu sei que era descontado, eu não tenho essa questão de noção de... Perfeito. Isso era descontado, certamente devia vir uma planilha de lá com os descontos, não vinha? Vinha planilha de tudo. Essas planilhas, por exemplo, esta planilha, quem preparou? Essas planilhas vinham de lá, Não. Aqui está da empresa, de vocês. Quem preparou essas planilhas? Não está assinada por ninguém, não tem... Quem preparou essas planilhas? A mesma coisa acontece com essas. Acontece com essa. Acontece com essa.
acontece com essa, acontece... Quem preparou isso? Foram vocês que prepararam? Não, não, vinha de lá. Como? Você não está timbrado, não está assinado, não está... Como? Como? Como é que... Quem preparou isso aqui? Não, foram vocês? Não, não, eu vinha de lá. Mas como? Vinha de lá. Como que vem de lá se não tem assinatura, não tem nada? Pois é, mas a gente recebia... Isso aqui não foi através de preparado por mala. vocês? Não, não. Não foi. Isso aqui não foi? Não, Essas- tudo vinha de lá. Essas todo- planilhas não. Mas está aqui o nome da empresa de vocês. Nossa Senhora de Fátima. Pois é, porque eles discriminavam, então. Não, todas aqui. as... Tá, mas vamos esquecer então, já que só vamos esquecer então. Vamos partir para uma outra coisa. O aluguel era fixo. O aluguel era fixo. Como é que nessas planilhas aparecem aluguéis de valores diferentes? Por exemplo, em junho, segundo essa planilha, foi cobrado 1.205 de aluguel. Em julho, segundo essa planilha, foi cobrado 2.156,97 de aluguel. Em agosto, não, foi cobrado 3.320,68 de aluguel. Em agosto, de novo, foi cobrado mais 1.232 de aluguel. O aluguel não era fixo. Mas eles faziam fracionado esses descontos Mas veja, do veja do como eu não aluguel. estou entendendo. Vê a inicial e me diz que de maio a outubro, primeiro me disse que o valor do aluguel era 4.100. Aí disse que era gratuito. A inicial, não fui eu, foi o seu advogado. De maio a outubro foi cobrado 15% de aluguel. Aí eu perguntei para a senhora, esses 15% é de onde? Não, sobre o aluguel. Eu acho que é sobre o aluguel. A senhora usou a palavra acho. Eu acho que é sobre o aluguel. Ora, mas 15% do aluguel é R$615. E aqui tem valores diferentes. 15% de 4.100 é R$615. Não bate. Se ele responder, doutor, eu só sei Perfeito. que Não, perfeito. A senhora não sabe eles responder. faziam fracionado essas cobranças. Mas se o aluguel era 15%, a senhora não sabe responder. Tá? Já entendi. Me diga uma coisa. Davam para a senhora algum recibo dos valores que ficavam? Não davam recibo. Não dava. Nenhum documento assinado. Não. Perfeito. A loja funcionou de quando a quando? De 2005 a 2007. Tá. Eu recebi aqui o imposto de renda. E pelo imposto de renda, os valores brutos eram baixos, eram reduzidos. O que foi? O produto não foi bem aceito, a dificuldade financeira da cidade, o que aconteceu? Realmente tinha uma dificuldade, os produtos, né, não são produtos baratos, então a gente se esforçava, se empenhava bastante em vendas, né, e eles sempre exigindo metas, e a gente vendia o que realmente a gente tinha condições de vender. Né? A conta da empresa ela era utilizada para outras finalidades? Não. E esses descontos de CACI na conta da empresa? Não, porque não tinha... Não, tem descontos, foram descontos para pagamento da CACI. A senhora é sócia da CACI? Não, Nem o seu esposo? nem meu esposo. Nunca foi? Já fui. Já foi. Na época era? Na época eu acho que eu era. Era. Na época era. Pois é, aqui na conta da empresa tem desconto da CACI.
Só não sabe explicar por quê. Não sei explicar como aconteceu. Não houve uma autorização para que os contos da Cassi fossem feitos da conta da empresa? Não, nunca. Como é que se explica isso? Eu não entendo. Só não entende, tá certo. Me diga uma coisa. Aqui nos recibos tem informação de que antes mesmo da devolução dos 2 cheques indicados na inicial, tinham tido outros cheques devolvidos. A senhora sabe por quê? Não. Não sabe. Na realidade, deu tanto tempo. Tanto tempo. Sim, eu entendo, eu compreendo. Mas eu vou mostrar aqui. Por exemplo, o extrato de Cassi. Se era uma conta da empresa e a empresa pagava os custeios pessoais? Não. Mas como é que a senhora explica? Porque a Aqui, conta. ó, olha aqui. Ó. Uhum. Não é uma conta, não é conta da empresa, é conta da empresa. Olha aqui. Não, mas não tinha esse desconto de gasto, não. Então foi errado esse desconto? Foi errado. Que eu não. Entraram com ação contra a Cassil, contra o Banco do Brasil, por conta disso? Será que foi errado? O faturamento era um faturamento abaixo daquilo que vocês gostariam, correto? Sim. Quem é essa pessoa? Era funcionário, fornecedor da empresa ou algo que vai? Esse sou eu, não é José. Não. Aqui? Não. O chefe foi para a senhora? A senhora não sabe para que foi dado isso? Tá. Mas não foi para... Tá aqui. CC Pereira, quem era? Não sei. Era fornecedor da empresa? Não sei. Não era? Não sei. Não sabe dizer? Quem era o contador de vocês? O contador era o Dilson. Não havia os livros de contabilidade todos e... Assim, doutor, como eu lhe falei, essa... Porque o que acontece? Número de Esses Dilson. documentos aqui não tem assinatura de contador, não tem timbre. Né? Onde indica os aluguéis. Não tem. E nos pedidos e diferenças, eu não vejo registro do pagamento do aluguel. Só nesses documentos. A senhora sabe explicar por quê? Não. Porque nos documentos que vêm da empresa não tem esse registro. Eles não contabilizavam lá. Sei lhe dizer não, eu só sei, Certo. sei lhe dizer que Tá bom. pagava. O que a senhora reputa a derrocada da empresa? Assim, como tinha esses descontos dos aluguéis. Quanto eram os descontos dos aluguéis?
A senhora não conseguiu me esclarecer isso. Mas eu sei que eles faziam fracionado. Eu sei, mas o aluguel Mas não era 4.100? eu não lembro Não, quem o valor. disse foi o seu advogado. Não fui eu. O seu advogado que disse na inicial. Não era 4.100. 15% do aluguel era R$ 615. Doutor, nas suas alegações finais, o senhor faz as suas observações. Das suas alegações. Não, por favor, doutor, continue. Por favor. Pois é assim, doutor, é como eu estou lhe falando. O que eu sei lhe dizer é que era descontado e tinha esses descontos e que às vezes dificultava para a gente, Sim. porque... Mas eu queria saber qual é o valor do aluguel que era cobrado, porque essa é a dúvida. Essa que é a grande questão. A senhora me disse que o valor do aluguel era 4.100, que cobravam 15%. Aí eu estou dizendo que 15% é R$ 615. E tem uns valores aqui em umas planilhas que não batem com esses valores. É isso. Eu queria que fosse esclarecido isso. Eu não sei. Só não sabe. Tá bom. Não sei. Então vamos esquecer essa questão do aluguel. Mas assim, o que a senhora atribui à derrocada da empresa? Assim, a gente fazia uma venda, eles demoravam em entregar esse produto, tinha muita questão de defeito, a gente tinha que devolver, Sim. aí para voltar de novo o cliente se chateava e tinha despesa de telefone, tinha despesa de luz. E isso dificultava muito com as vendas, que eram as vendas que a gente se esforçava o máximo para vender e não alcançava geralmente a meta que eles exigiam. A gente fazia panfletagem, a gente mandava imprimir panfletos para distribuir e tudo. E isso foi gerando uma decadência na empresa, uma dificuldade na empresa. A senhora diria que foi um risco, foi um problema do mercado que não conseguia dar vazão aos produtos, isso? Por esses fatores que a senhora disse? Em parte era o mercado, que realmente o mercado é muito complicado aqui, porque são produtos caros. Entendi. Ainda vinham com defeito, a senhora está dizendo? Né? Vinham os produtos com defeito, eles às vezes não abriam mão de certas negociações, tipo assim, nem sempre eles davam desconto, que o cliente queria um desconto a mais, por ser um preço tabelado, aí tinha muito essa dificuldade também de venda. Entendi. A senhora quer me acrescentar mais alguma coisa? Assim? Não. A senhora gostaria de dizer, porque eu queria ressaltar isso, registrar isso. A senhora, fique à vontade, você quer dizer mais alguma coisa? Não, assim, porque na realidade quando a gente entrou para fazer essa parceria, eles falaram só coisas boas, né? Que em termos que a gente entrou com dinheiro, a gente investiu no ponto, a gente só pegou a sala, então a gente fez todo o investimento e tudo. Só que quando a gente começou a ver a realidade da forma que a empresa trabalhava, a gente estava trabalhando, trabalhando, não tinha retorno e muitas das vezes até meu esposo colocava o dinheiro dele, do salário dele dentro da loja. Entendi. Entendeu? E é assim, a gente entrou com uma perspectiva de crescer, de colocar alguma coisa, e quando chegou na hora, o que ofereceram era outra coisa. E os custos ficavam assim todo para a gente, porque o que a gente ganhava era só para manter a loja em pé. Entendi. Né? E o salário do meu marido era colocado lá dentro, tipo, para pagar luz, para pagar telefone, muitas das vezes. Eu fiquei sem pagar a escola do meu filho. Até hoje eu sou endividada por conta disso, né? De coisas que foram acumulando, foi virando uma bola de neve. E até hoje eu tenho nome sujo. Então, são coisas assim que a gente realmente... E essa realidade não é só minha, essa realidade é de vários parceiros também. Inclusive, eu já fui procurada por outros parceiros para saber como foi que eu entrei na justiça querendo saber alegar tudinho. Eu nunca nem me envolvi, nunca
inclusive outros parceiros já vieram atrás, né, porque se sentiu também lesado, a forma de trabalho também era a mesma, muita exigência e eles não correspondiam completamente com o que eles acordaram no ato que a gente entrou para fazer parte da empresa. Entendi. Doutor, o senhor tem perguntas? Se tiver ou não tiver, por favor, decline no microfone. Sem perguntas. Por favor, posso rever só uma pergunta? Eu concedi a palavra ao senhor. O senhor tem perguntas? Tem só uma pergunta. Pois não, doutor. A empresa, ela só comercializava produtos da Ortobon? Só produto do Ortobon. Havia algum outro fornecedor? Não, é só Ortobon. Tá satisfeito nisso? Pode ser.